Olá, alunos e alunas dos sextos anos da Escola Amélio. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luciana e essa é a nossa terceira aula de História do terceiro bimestre. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender sobre o conceito de história. Galerinha, vocês sabem o que é conceito? Conceito é definição do termo, tá? O termo aqui no caso é história. Então nós vamos entender o que significa história, certo? Vamos lá, galera? O que é história, pessoal? Em primeiro lugar, história é uma ciência. Olha que legal, vocês sabiam disso? Por ser uma ciência, a história, ela estuda, ela prova, ela faz experimentação, tá? Ela não é uma coisa que a gente inventa, tá? Todo o conhecimento histórico, ele é fruto de estudo, de experiências, de experimentação e é tudo comprovadamente, tá? É uma ciência humana, tá? Ou seja, estuda, né? O grande personagem aí da história é o homem. O homem do sexo masculino? Não, pessoal, tá? A humanidade é o grande aí personagem da história, certo? Ela estuda então, né? Ela é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem, da humanidade através do tempo. Estuda os processos históricos, né? Ou seja, os acontecimentos, os fatos e os personagens. O que a gente costuma ver, né, são os mitos, né? Por exemplo, Dom Pedro I, a Princesa Isabel, o Adolf Hitler, né? A história dos últimos tempos, ela tem mudado, né? Ela tem estudado os personagens também que não são famosos, né? Você, nossos pais, né? Através dos tempos, essas pessoas, né? O povão também, ele tá ganhando importância aí como pessoas que também fazem a história, né? Através, né, dessa comprovação que eu falei para vocês, a história se torna uma ciência, né? Que ela vai compreender, né, um determinado período histórico, uma cultura ou uma civilização. Por exemplo, eu como historiadora, né, o historiador é o profissional que estuda história. Vamos marcar aqui então. Historiador, né? É o profissional aí, né? É o cientista, né, que estuda a história, né? O historiador, não tem acento não, tá? O historiador, ele decide estudar como viviam as mulheres lá entre 1940 e 1950 no Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as fontes, né? Vai estudar, vai comprovar, né, verdadeiramente o que acontecia naquele período e vai escrever sobre aquilo, né? Por isso que a história é uma ciência, porque ela é um fato comprovado, tá? Então, qual que é o cientista aí da história? O historiador, certo? Continuando aqui, pessoal, né? O principal objetivo da história é resgatar os aspectos culturais de um povo ou região para compreender como se deu o processo, né, de seu desenvolvimento. Voltando aí no exemplo que eu falei para vocês. Como viviam as mulheres no Brasil entre 1940 e 1950. Não dá para eu estudar tudo em história, tá? Por isso que eu periodizo. Já adiantando para vocês, periodizar a história é recortar, né, um pedacinho aí de tempo para eu poder, né, estudar aquele pedaço. A história é muito grande, ela demanda milhões de anos, ela engloba milhões de anos, a história do homem, né? Desde lá o surgimento dos primeiros homo, né? Do gênero Homo sapiens. Então são milhões de anos, não dá para estudar tudo. Então por isso, né, que o historiador recorta, né? Para entender o processo de desenvolvimento do homem, da cultura de um povo ou região ali dentro, né? Daquele período de recorte histórico. É muito importante, pessoal, a gente entender o passado para a gente compreender melhor o presente e não cometer os mesmos erros aí, né, no futuro, certo? Como então, pessoal? Através do que, né? Quais objetos o historiador usa para estudar a história e torná-la uma ciência? O historiador, ele usa as fontes históricas.
O que são fontes históricas? É tudo que o homem toca, é tudo que o homem constrói e deixa como legado através dos tempos para que os historiadores estudem e reconstruam o passado através dessas fontes. Ou seja, fonte são os lugares que o historiador tira a história. Lembra da fonte de energia? Qual que é a fonte de energia do celular? É a bateria, né? Então, fonte de energia do celular é onde o celular tira a energia. Qual que é a fonte de alimento do nosso corpo? É a comida, né? Então, a comida é onde o nosso corpo tira a energia para viver, né? A mesma coisa são as fontes históricas. É o lugar em que os historiadores tiram, reconstroem a história. E fonte histórica é tudo que o homem, né, tocou e deixou ao longo dos tempos, dos anos. Lá na pré-história, né, que é o período, né, anterior à invenção, ao advento da escrita, as fontes históricas, elas eram ou visuais, né, como essa pintura rupestre aqui, ou seja, ou eram pinturas ou eram materiais, tá? Ou seja, palpáveis, né, coisas que a gente pode pegar. A pré-história, né, ela é descrita como o período em que não havia escrita, tá? E história, né, é o período que vem depois, né, posterior ao surgimento da escrita, né, que foi lá por volta do ano 4000, né, o povo sumério, né, lá na Mesopotâmia, né, os sumérios, por volta lá do ano 4000, criaram a escrita cuneiforme, dando origem à história, tá? Não são todos os historiadores que concordam, né, com essa divisão entre pré-história e história, sendo pré-história o período em que o homem não sabia escrever e história o período que o homem escrevia. Não são todos os historiadores que concordam com essa divisão, mas nós vamos adotar aqui, tá? Então, as fontes lá na pré-história, elas não eram escritas, porque ainda não havia escrita, tá? Elas eram ou materiais, ou seja, que a gente pode pegar, ou visuais, ou seja, pinturas, né? Que a gente pode ver. Já na história, as fontes, elas passam a ser, além de visuais e materiais, também escritas, ok? Né? Então, vamos lá, continuando aqui, tá? Na pré-história, tem aqui também, né, as fontes materiais que eu trouxe o exemplo aqui para vocês, né, de pedras e uma machadinha lá da pré-história. E outra fonte histórica aqui, né, que são as pinturas nas cavernas, que são conhecidas como pinturas rupestres. O que as pinturas rupestres descreviam? O dia a dia, né, do homem pré-histórico, como as caçadas, os rituais religiosos, entre outros, tá? Para o estudo da história, né, nós temos aqui vários tipos de fontes, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Eu não vou entrar assim nessa classificação ainda não, tá? Como os livros, jornais, roupas, joias, carros, moedas, relatos, né, de quem viveu aquilo. Quem conta aquilo também pode, né, ser considerado uma fonte histórica. Temos também filmes, moedas, como eu já falei para vocês, objetos, televisões antigas, rádios antigos, móveis antigos, igrejas antigas, objetos antigos, tudo, enfim, né, que o homem construiu, né, pode ser considerado uma fonte histórica. Armas antigas, enfim, né, uma infinidade de construções humanas são usadas para o historiador reescrever, reconstruir, né, um período histórico, tá? A história, ela não trabalha sozinha, tá? Ela possui ciências auxiliares, ou seja, ciências que ajudam, né, o historiador a compreender, a estudar a história, certo? São elas, vamos lá? A antropologia, né, que é o estudo dos homens e a relação destes homens em sociedade. A paleontologia, que é o estudo dos fósseis, né? Fósseis, vocês sabem, são restos de plantas e animais, né, que ficam ali
fossilizados, né, abaixo ali da terra com o tempo. A heráldica, que são o estudo de símbolos e brasões. A numismática, né, que é a ciência que estuda as moedas antigas. A psicologia, né, que é o estudo das mentes humanas. A arqueologia, né, que estuda os sítios arqueológicos e as fontes históricas, né, materiais, os objetos. Outra ciência auxiliar da história é a paleografia, né, que estuda as escritas antigas. E, como eu já falei para vocês, né, voltando aqui um pouquinho, na periodização da história, né, a gente periodiza, ou seja, a gente divide, a gente recorta a história, né, para ficar mais fácil o seu estudo, já que é impossível, né, uma pessoa sozinha, um historiador sozinho, estudar milhões de anos, né, de história. Então fica assim, pessoal, ó, a pré-história, por ser o período mais longo da história, né, a pré-história ela engloba milhões de anos, ela é dividida em 3 partes, tá? Ela começa lá por volta de 2 milhões de anos antes de Cristo nascer, né, com o aparecimento dos primeiros gênero Homo, tá? O Homo habilis, certo? E é dividida em 3 partes a pré-história. A primeira parte, o período paleolítico, tá? Que vai por volta lá de 2 milhões de anos atrás, até por volta de 12 mil antes de Cristo, 12 mil anos, tá? A parte 2 da pré-história é o neolítico, tá? Que começa ali por volta de 10 mil antes de Cristo e vai até por volta de 6 mil antes de Cristo. E a terceira parte da pré-história, e vocês podem ficar tranquilos, né, que a gente vai estudar mais detalhadamente mais para frente, é a idade dos metais, que começa ali por volta de 6 mil antes de Cristo e acaba junto com a pré-história ali, né, com a invenção da escrita por volta do ano 4.000 antes de Cristo. Então, olha só, a pré-história é a maior parte da história, né, com duração de mais de 2 milhões de anos, certo? E é dividida em 3 partes a pré-história: o paleolítico, o período neolítico e o período da idade dos metais, tá? O paleolítico, ele é também conhecido como a idade da pedra lascada, tá? Porque os objetos que os homens pré-históricos lá do paleolítico usavam eram feitos de pedras lascadas, ou seja, batidas uma na outra, tá? O neolítico também é conhecido como período da pedra polida, tá? Porque os objetos e instrumentos usados pelos homens lá do neolítico eram feitos de pedra polida, tá? E a idade dos metais, como o próprio nome diz, né? Esses objetos e armas e instrumentos já passam a ser construídos com metais, como o cobre e o ferro, tá? Então, a pré-história, né, como eu disse para vocês, não são todos os historiadores que concordam com essa divisão, né? É o período que antecede a invenção da escrita, certo? Já a história, né, como nós temos aqui nessa linha do tempo que eu trouxe aqui para vocês, é o período, né, que começa com a invenção da escrita. Isso é muito importante, tá? Que vocês guardem no ano 4.000 antes de Cristo, tá? E a história, ela é dividida em, vamos lá, idade antiga ou antiguidade, tá? Que vai do ano 4.000 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo, tá? AC, pessoal, olha aqui, significa antes de Cristo, certo? Antes de Cristo. E DC, depois de Cristo nascer, tá? Acho que vocês já sabem isso, né? Então, olha só. No meio ali da antiguidade, né? Ali no ano 0, Jesus Cristo nasceu, tá? Os anos antes de Cristo nascer, eles são em ordem decrescente, ou seja, eles vão diminuindo, tá? Depois que Cristo nasceu, a gente entra aqui na nossa era, os anos vão aumentando, certo? Então, a antiguidade, né, ela começa lá no ano 4.000 antes de Cristo nascer,
vai diminuindo até chegar em 0, que é o ano que Cristo nasceu, e termina a antiguidade no ano 476, tá? Quando é depois de Cristo, a gente não usa falar DC, tá? A gente só fala quando é antes de Cristo. A Idade Média, vamos trocar de cor aqui. A Idade Média tem esse nome porque ela fica no meio, tá? No meio da Antiguidade e da Idade Moderna. Ela vai de 476 até 1453. A Idade Moderna, ela começa em 1453 e termina em 1789. Já a Idade Contemporânea, que é a nossa idade, né? Que a gente vive agora, ela começa em 1789 e vai até os nossos dias atuais. A Idade Contemporânea ainda não terminou, tá? Aqui eu trouxe alguns marcos, né, para vocês de cada idade. Não se preocupem, eu vou mandar os slides no grupo, tá? Para vocês aí terem os marcos, porque vocês vão construir, né, essa linha do tempo no caderno de vocês, certo? E aqui uma curiosidade, pessoal. O historiador grego Heródoto de Halicarnasso, ele é considerado o pai da história, tá? Porque lá por volta do ano 400 a.C., ele viajou, né? Ele saiu de Halicarnasso, que era uma cidade ali da Grécia, viajou pelo Egito, né? E outras partes ali do mundo que ele conhecia na época e escreveu, né? Sobre a história daqueles lugares. Então é por isso que o Heródoto, ele é considerado o pai da história, tá? Pessoal, qualquer dúvida, né? Eu, Luciana, o professor Lucas e o professor José estará de plantão, né, durante todo o dia, no dia 11 de março, para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Um abraço.